Como é que é, rapaziada? Sejam bem-vindos a mais um videozinho, mais uma jornada de campeonato e tático, mais uma jornada regional e hoje termina a nossa campanha no regional. É verdade, malta, chegou ao fim, vamos ficar pelas meias finais. Eu já estive a dar uma olhadela na classificação, isto foi à 16ª jornada, e estive a ver a nossa posição e no vídeo da manhã eu já tenho a posição correta que nós ficamos, ok? Hoje vamos ver como é que ficámos no último jogo e é isso primeiro que vamos ver. Vamos ver primeiro o regional e depois vamos ao campeonato e tático, que vamos jogar com o Pablo Soleiro. Portanto, primeiramente campeonato e tático, regional e depois campeonato e tático, ok, malta? O objetivo de ser primeiro campeonato regional, eu disse bem, não disse. É porque, para não dar spoiler, não é? Porque o OSM no browser normalmente dá um spoilerzinho em que lugar é que ficamos e, portanto, eu não vou ao OSM browser, vou primeiro ao mobile porque não dá esse spoiler e, portanto, vamos ver primeiro o jogo contra o J-Fitas fora de casa. Nós quisemos ir no 6-3-1-B para tentar derrotar o J-Fitas. Bora lá. Bora lá. Amarelo para Simons. De Jong falha uma oportunidade do lado deles. Amarelo para Schlotterbeck. Amarelo para Blind. Muitos amarelos de um lado e do outro. E até ao momento 0 ocasiões para cada lado. Quer dizer, 0 não. 2 ocasiões para o lado do J-Fitas. E acaba assim a primeira parte, muito pequena. Vamos ver o que é que nos reserva a segunda parte. Bem, malta, segunda parte. Bora lá ver. Bora. Hakimi, leva amarelo. Young faz um belo trabalho. Armando uma jogada clara para Midler. Cuidado com o J-Fitas, mas é a defesa. A gente queria a vitória para ir para o 7º lugar. Era muito importante. Mas a gente não está a ter ocasiões. Está muito perigoso. E o J-Fitas com isto pode vir a vencer. Mas é mais uma falha de J-Fitas. Mais uma falha e nós não estamos a conseguir concretizar as nossas... Olha, é isso? Ah não, vai ser expulso. Boscagli é expulso. E isto fica muito complicado. Torna-se muito complicado. E há... Guardiola leva amarelo. E está muitos amarelos para o nosso lado. Isto vai ser ou empate ou é derrota. Termina o aquecimento, substituirá Musiala. E vamos terminar a 0. Isto para mim é uma vitória, mas... A gente queria mais. A gente queria a vitória, não conseguimos. Era fora de casa, era difícil. Sabíamos que era difícil. Mas pá, tínhamos de ter conseguido. Acabamos assim, então, o nosso regional. Acabamos assim, perdemos. Ficamos pelo caminho na meia-final do Campeonato Regional Português. No Campeonato Regional passado ficamos em 27º lugar. Vamos ver em que lugar é que vamos ficar este ano. Como podem ver, 7 remates a 3. 59% de posse de bola para o lado adversário. Nós temos 41%. O 4-5-1 dominou-nos completamente, não volta a dar. O Hendrick foi o homem do jogo, foi o nosso melhor jogador, apesar de a gente ter tido 3 oportunidades, não houve nenhuma que tenha sido perigosa e, portanto, é isto. Bem, malta, empate a 0 e olha a classificação, malta. Nem era preciso a vitória. Veja os primeiros resultados, malta. Eu tive de dar uma olhadela já na classificação, mas resultados primeiro. Pai da Iris ganha 5-0 ao Dani. Que grande vitória do Pai da Iris. Domínio completo. Tomar ganha 1-0 mais uma vez ao Navim. Mas o Navim merecia a vitória, como podem ver. Mr. Marques ganha 2-1 ao Paulo Alves. Domínio completo de Mr. Marques. E Diogo Brito acaba com 2-0 contra o Ricardo JM. Penso que o Diogo Brito não vai conseguir chegar à final mesmo com este resultado, se não me engano. Em termos de classificação, conseguimos terminar no 7º lugar, malta, fora dos lugares de penalização. Andámos quase meio regional nesta meia-final no último lugar e acabámos no 7º lugar. Para mim já é uma vitória, apesar de podemos ir à final, como é lógico, mas acabar no 7º lugar é sempre... depois do que aconteceu, né? Todas as circunstâncias deste regional.
Acho que o sétimo lugar é um bom resultado. Quase como disse no vídeo passado, acho que foi um regional de superação. E pá, este sétimo lugar é bom. É bom apesar de ser mau, mas apesar de ser mau, como eu digo, nós tínhamos maiores ambições, mas às vezes não dá. Vamos só dizer, em primeiro lugar temos Tommy Arden, em segundo Mr. Marques, em terceiro Pai da Iris, Diogo Brito em quarto. O Pai da Iris consegue com este 5-0, sobe ao terceiro lugar, okay? E fica com pontos extra, o que provavelmente vai impedir o Diogo Brito de ir à final. Ricardo JM acaba aqui com 28 pontos, Navim com 27, nós com 17, Paulo Alves com 16, Dani com 15 e J Fitas com 13. E vou apontar Mr. Marques em primeiro com 607 milhões, Paulo Alves com 578 milhões e Tomar com 502. Nós acabamos com 434 milhões. Okay? Uma coisa que muita malta anda a dizer é que há malta que desiste de fazer a tática no regional, vê que não vai chegar à final. Pá, e eu quero dar um apelo, que isto é completamente ridículo, que o pessoal não pode fazer isso, que tem que ser, não está a ser competitivo, não é? Não está a ser competitivo. E se quer ser competitivo tem que fazer a equipa até ao fim, mesmo que não chegue à final, senão não está aqui a fazer nada desta comunidade. É só aqui um apelo. Vamos ao campeonato tático, malta. Bem, malta, hoje contra o Pablo Soler, não esquecendo que faltam 10 jornadas para terminar o nosso campeonato tático, portanto todos os pontos contam e esta jornada nós vamos ver como é que está a pontuação final, ok? Aquela pontuação de Excel, com as penalizações já postas. Portanto, vamos ver como é que está essa tabela hoje. Depois vamos ver dia 25, na rodada 25. Depois vemos 27, 28, 29 e 30. Não, no caso é 28, 29 e 30, ou seja, as últimas 3. Portanto, vemos agora 25 e as últimas 3 jornadas, ok? Portanto, contra o Pablo Soler, bora lá e ganhar. 4-2-3-1. Como sabem, o nosso 4-2-3-1 é quase imbatível e a cobrança de falta e Zidane tem a bola. Zidane. Dá lá. Deixa-me marcar o golito, pá. Contra o Pablo Soler. O treinador espanhol do campeonato de Itália. Falta perigosa para um jogador como Zidane. Bate com mestria. Dá lá, Zidane. E agora, nesta primeira parte, é tudo nosso. E a segunda parte tem que ser nosso também. Portanto, bora lá para a segunda parte. Segunda parte. Bora lá. Falta de comunicação, de defesa, Zidane está sem marcação e manda a bola para a baliza. Bora lá. Oh, Zidane. Estás a falhar muito hoje, Zidane. Grande bola enfiada por isso é fã. Tudo o que Amar precisa fazer para marcar a gola. Anda lá, Amar. Já falhaste uma vez, podes não falhar agora. Mas falha outra vez, Amaro. Estamos a falhar muitas ocasiões e o Pablo Soler pode concretizar nestas falhas de ocasião e vai entrar Kluivert. Não me engano. Não, vai entrar Soares, desculpa. Não é Climal. Mas olha, entra Soares e faz uma boa jogada. Mas é defesa. Boa jogada, passo para Davids não consegue finalizar e nós continuamos com muita falta de eficácia. Zidane é o homem certo para cobrar, falta, golo! Zidane! Falha, mas ele tinha que marcar lá uma vez. Porra, pá, grande Zidane, genialidade deste golito, pá, era muito importante. Amarelo para Beckham e amarelo para Schneider, e vai terminar assim o encontro contra o Pablo Soler, uma grande vitória contra o treinador espanhol. Precisamos desta vitóriazinha, era muito importante, e ainda por cima joguei em casa, e como eu disse, 4-2-3-1 é muito forte, o nosso 4-2-3-1 continua a ser. Em termos de estatística, vamos ver, portanto 10 remates a 2, 61% de posse de bola, como podem aí ver. Não há muito a dizer, 61% de posse de bola contra 39%, e a equipa teve toda muito bem, como podem ver. Só o Beckham é que teve nota 6, do outro lado apenas 2 jogadores tiveram nota 7, portanto, e a nossa equipa jogou muito melhor. Bem, malta, próximo jogo é com o Johnny. Jogar contra o Johnny fora de casa é muito difícil, e ele é o líder do campeonato tático até ao momento, e portanto, para vencer o Johnny temos que precisar de muita fruta. Portanto, vamos ver como é que está aqui o plantel para amanhã.
Portanto, não temos ninguém expulso, temos apenas um jogador com condição amarela. Portanto, temos jogadores todos muito bem. Aqui, 3, 4 jogadores com condição verde escura, o que é um bocadinho preocupante. E temos a Amora de volta, portanto, é muito bom. Resultados. Temos David PT Master a vencer 2-0 ao Johnny. Bem, uma vitória espetacular de David PT Master. Aqui os meus parabéns a vencer o líder do campeonato. 50% de eficácia e 48% de posse de bola contra 52% do Johnny. Jorg a perder 2-1 com o Israel. Domínio completo do Jorg, mas não chega para vencer o Israel. O Israel teve uma eficácia espetacular também e a conseguir a vitória fora de casa, o que é muito, muito bom. Pedro Flexer a ganhar 1-0 ao Lofoda. Foi um jogo super equilibrado, por acaso, mas o Pedro Flexer é que teve mais eficácia. Antes disso, Kaisnix a empatar a 2 com o Pimenta Totó. Jogo equilibrado, o Pimenta Totó com um bocadinho mais de posse de bola, mas foi tocado lá e as oportunidades foram quase iguais. Kaisnix com 6, Pimenta Totó com 8. Portanto, foi um jogo super equilibrado. Vicente a ganhar 1-0 fora de casa. Grande vitória aqui do Vicente contra o Putas Moedas. Jogo equilibrado também. Gente Souza a empatar com o R Santos. Bem, que empate muito bom do Gente Souza contra o R Santos. Eficácia aqui um bocadinho maior do Gente Souza. E se o guarda-redes tivesse uma nota muito maior, eu acho que o Gente Souza conseguia aqui a vitória. Fernicos empata a 0 com o Caredroado. Jogo super equilibrado e não há muita história. Vamos então à classificação com as penalizações. Bem, malta, e são estas as pontuações até ao momento do campeonato tático, as pontuações com penalização, com as penalizações já impostas. E portanto temos Vicente com 8 pontos, Gente Souza com 11, Kaisnix com 12, Pedro Flexer com 14, Cara Dourado com 17, Pimenta Totó com 18, David PT Master com 21, Pablo Soler com 23, Putas Moedas com 24, Israel 10 com 27, Lofoda com 33, Jorge com 34, Fernix com 35, R Santos com 37, nós com 38 e Johnny com 43. É verdade, Johnny está aqui com 43 pontos. Estas são as pontuações finais até ao momento. E de realçar aqui o Jorge está com pontuação, mas está aqui com 34 pontos em quinto lugar. E de realçar também que ou seja, até o Lofoda ganha 10 pontos, como se isto acabasse agora, era o Lofoda ganhava 10 pontos, Jorge 20, Fernix 50, R Santos 75 e Johnny 100. Okay? Portanto, é esta a pontuação com as pontuações já impostas. E agora vamos aos comentários do vídeo de ontem. Bem, malta, vamos ver aqui o videozinho de ontem, os comentários. Portanto, 19ª jornada. Portanto, temos aqui uma mensagem a dizer do Tommy Hart, grande liga com grande liga com vários treinadores competitivos. Só ganhei uma folga nesta final, porque de resto sempre um sobe e desce nas primeiras posições. Boa sorte a todos nas finais. Obrigado aqui pelo comentáriozinho do Tommy Hart, estiveste muito bem. Claramente estiveste super bem, mesmo com os teus altos e baixos, mas foste sempre muito constante. E tu e o pai da Iris tiveram ali mesmo taco a taco. E eu acho que foi outro treinador que acho que foi o segundo lugar também. Mas tiveste muito bem nesta liga e mereces estar na final com todo o respeito. E olha, não me vou juntar a ti, infelizmente, como aconteceu no Campeonato Nacional, mas talvez nos vemos na próxima final do Campeonato Nacional, por exemplo, não é? Obrigado aí e um abraço e obrigado pelo comentário. Vicente diz: estou finalmente a conseguir bons resultados. Esta vai ser uma liga bastante interessante. Obrigado aí pelo comentário. Sim, está a ser muito interessante até ao momento. Estás a conseguir uns bons resultados e agora conseguiste este empatezinho à vitória. Foi empate? Acho que foi empate, sim. Ou foi vitória, acho que foi. Agora não estou a dizer. Acho que foi vitória. Vou dizer que foi vitória, portanto, estás a conseguir ótimos resultados agora neste quase final do Campeonato Tático. Faltam apenas 10 jornadas e, portanto, é quase a reta final. Não só me diz grande regional, também me despeço nesta fase.
Estamos dois taco a taco na tabela, vamos ver como é que corre hoje à noite, mas não vou ter tarefa fácil. Boa sorte. Obrigado aí pelo teu comentário. O que é? Como já disse no regional, despeço-me de uma maneira triste, devia estar na final, mas nem sempre é possível. Roger Ramos diz: boas Remedy, o facto de teres ido para o Sintracu foi para fazer concorrência aos Portugália. Abraço e continuação dos bons vídeos. Obrigado aí pelo teu comentário, Roger Ramos. Não foi para fazer concorrência aos Portugália. Como podes calcular, recebi logo, assim que saí do Extinta, recebi logo mensagem de um dos treinadores do Sintracru e não pude hesitar. Não pude hesitar, é o grupo top 1 em Portugal e top 4 no mundo, e portanto eu nunca posso rejeitar um convite desses, e é mais por aí, não foi pela concorrência, ok? Portanto é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar o like, subscrever o canal e ativar o sininho das notificações para não perderem o vídeo. Já agora peço desculpa pela qualidade do vídeo, pelo menos da câmera, porque não estamos no meu estúdio, não é? Não estamos no meu setup e portanto a câmera não tem tanta qualidade. Mas amanhã já voltamos a ter um setup melhor, uma qualidade melhor. Portanto, é isso, deixar o like, subscrever o canal. Para quem viu os vídeos e não segue o canal, subscrever, ok? Muito importante. E comentar os vídeos. Não se esqueçam de estar aí a ver um desafio que vocês têm que dar um nome inovador e criativo para as competições do canal, as próximas competições do canal, o próximo ano. E portanto, se vocês derem um bom nome e eu quiser, como é lógico, aceitar esse nome para usar nas competições do canal, vocês vão ganhar 10 pontos. E é muito importante esses 10 pontos, ok? Portanto, esse desafio estão habilitados até a 29ª jornada. Depois da 29ª jornada vou fechar esse desafio e vou anunciar o vencedor na 30ª jornada. Portanto é isso. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem.